Oi, amados, muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com você, não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida. Estamos aqui para mais um vídeo do canal Projeto Restaurar Famílias. E queridos, olha, eu quero deixar muito claro para vocês algo sobre a restauração que muitas pessoas não vão entender. As pessoas acham que restauração é ver uma instituição, por exemplo, o casamento restituído, né? Assim, com as pessoas transformadas, as pessoas renovadas. Mas, querido, para haver essa transformação, essa renovação, essa restauração na vida de ambos, cada um viveu a sua própria restauração, entende? Cada um viveu sua própria transformação. A palavra de Deus, ela nos ensina que Deus, ele trabalha na vida de cada um individualmente. Então, para se haver restauração de instituição, de família, de casamento, primeiro você passa pela sua restauração. E o que eu aprendi, querido? Eu aprendi que restauração nada mais é do que você voltar, do que você ser refeito, entende? Num plano original de Deus. Então, restauração com Deus é isso. É quando Deus ele vai te refazendo. É quando Deus vai pegando coisas que estão dentro de você. Ele vai tirando essas coisas que não vêm dele, que não são boas. E ele vai te refazendo. Ele vai te remodelando dentro daquele plano original que ele tinha te feito. Entende? A restauração nada mais é do que isso, querido. A gente confunde, né? Muito restauração de vida com restauração de cidade, com restauração de uma estrutura. Mas aqui nós estamos falando de vidas, tá? De vidas. Então, queridos, quando nós passamos por uma restauração em Deus, é um momento onde Deus vai nos lapidando, Ele vai retirando coisas, feridas emocionais, traumas, doutrinas, sofismas, é onde Deus vai retirando tudo isso e Ele vai vindo com a verdade da palavra, Ele vai vindo com a verdade que liberta, trazendo então um novo entendimento para nós. É como se nós estivéssemos passando por uma renovação na palavra de Deus. Essa é a restauração. Outra coisa, queridos, que eu queria falar com vocês, antes de iniciar o vídeo de hoje, é a respeito dos comentários. Bom, queridos, eu gosto de comentar, por exemplo, às vezes eu tô assistindo, igual ontem eu assisti um vídeo da Joyce Meyer, maravilhoso, nossa, uma pregação maravilhosa, um ensino maravilhoso, só que aí na hora que eu fui comentar, tava lá assim, os comentários estão desativados, e eu ia comentar o quê? Eu ia colocar, né, nossa, glória a Deus, uau, que palavra linda, porque, queridos, eu entendo na minha cabeça que existem comentários meus que podem fazer a diferença na vida da pessoa que está pregando, que podem fazer a diferença na vida de alguém, mas, queridos, olha só, o grande problema é que quando você abre para as pessoas comentarem, infelizmente existem pessoas que não têm educação, infelizmente existem pessoas que não têm respeito pelo próximo, infelizmente existem pessoas que não conseguem dar a opinião, né? Dar a sua própria opinião com respeito. Elas querem dar a opinião impondo a opinião. E é muito interessante porque eu tô aprendendo, queridos, a ouvir as pessoas. Porque esses dias eu tava conversando com um pedreiro, porque, queridos, esse pedreiro que tá trabalhando aqui pra mim, ele é líder da mídia, né, da minha outra igreja. Então, a gente, quando para conversar, a gente desembola a falar da palavra de Deus. E ele me expôs a visão dele, né, sobre algumas coisas que ele acredita, e eu expus a minha visão e pronto, querido. Não brigamos por causa disso. Eu ouvi o que ele tinha a dizer, ele ouviu o que eu tinha a dizer, e é isso que é ser cristão, querido. É você saber ouvir, é você saber entender o outro. Mas infelizmente eu tive que retirar os comentários porque a minha menina mais velha, ela estava me ajudando, principalmente no começo do canal, porque eu sou péssima com essas coisas digitais, eu não sou boa com isso, e ela viu alguns comentários terrivelmente terríveis, e ela falou: mãe, que é isso? Isso não é um cristão. Não, pelo menos dentro do que você ensinou para nós.
que um cristão ele é amável, ele é misericordioso, ele é isso, ele é aquilo. E ela ficou assombrada com alguns comentários que ela viu e por isso ela me pediu. Ela falou: mãe, vamos desativar esses comentários. Vamos desativar, porque eu não vou aceitar as pessoas falarem isso de você, porque essas pessoas não te conhecem, elas não veem como é o seu dia a dia, elas não sabem da vida que você leva aqui e estão comentando como se você fosse qualquer uma, como se você fosse uma pessoa do mundo. Então ela ficou meio chateada e para não ficar gerando nenhum tipo de revolta no coração da minha filha, eu desativei os comentários. Então, queridos, não é que eu não quero ouvir o que vocês têm para me dizer, muito pelo contrário. Tanto é que o meu Instagram tá aí para vocês, o meu e-mail tá aí para vocês. Não é que eu não quero ouvir o que vocês têm a dizer, muito pelo contrário, eu quero ouvir sim. Eu estou disposta a aprender. Porém, queridos, eu não estou disposta a entrar no meio de contenda. Eu não estou disposta a ficar discutindo nada, até porque Paulo vai ensinar que a palavra de Deus não é para isso. A palavra de Deus não é pra gente ficar brigando, não é pra gente ficar discutindo, não é pra isso, ok? Então vamos lá, querido. O nosso tema de hoje é cuidado para não recair. Bom, querido, nós vamos aprender hoje um evangelho que ele é muito fácil, né? Ele facilita muito as coisas. Se você quer ser salvo, basta confessar Jesus e pronto, acabou. Bom, querido, de fato a palavra de Deus vai ensinar que nós precisamos sim confessar Jesus como nosso único, suficiente Salvador e Senhor. O que é isso? Quando eu confesso Jesus como meu único Salvador e Senhor, eu estou dizendo que eu entendo que Jesus, eu tenho consciência do sacrifício de Jesus, eu entendo que ele morreu por mim, e quando eu entendo que ele morreu por mim, eu entendo todo o sacrifício que ele fez. Então, se eu entendo, se eu tenho consciência disso, eu valorizo aquilo que ele fez por mim. Se eu valorizo o que ele fez por mim, eu entendo que todo o sofrimento dele, toda a tentação que ele viveu, tudo, toda a rejeição, tudo que ele passou foi em prol da minha salvação. E, portanto, tudo que eu faço na minha vida, seja certo ou se eu for fazer uma coisa errada, eu vou me lembrar de Jesus. Eu lembro, por exemplo, se eu quiser cometer um pecado, eu vou pensar em Jesus. Eu vou falar, não, eu não posso fazer isso porque Jesus ele passou por isso e isso e isso por mim. Então isso é confessar Jesus como Salvador e Senhor. Então o que é confessar Jesus como meu Senhor? É entender que agora eu tenho um dono. É entender que agora não vivo mais eu. É entender que agora não é mais a minha vontade que está acima na minha vida, mas sim a vontade de Deus. E por quê? Porque Jesus era Deus. Ele vai dizer, eu e o Pai somos um. Jesus era Deus, ele veio como homem, ele encarnou como homem, porém, padeceu como homem, morreu como homem, porém ele está, e a palavra nos garante, assentado à direita do Pai, assentado com Deus, governando, né? Foi coroado, ele está coberto de glória e majestade, ele está nos céus. E a palavra vai dizer que ele é o nosso intercessor. Então é ele que é o nosso advogado, é ele que nos defende, é ele que fala com Deus. Olha, Deus, eu entendo que isso que ele está passando é uma coisa realmente difícil para ele, mas ele consegue, Deus, não desiste dele. Então, assim, hoje nós temos um intercessor que é Jesus. E ele é o nosso dono. A partir do momento que eu o confesso, eu entrego a minha vida a ele. Então eu estou dizendo, Deus, essa vida não me pertence mais, essa vida agora pertence a Jesus Cristo. E portanto, querida, é onde eu busco viver como ele viveu. Eu busco fazer o que ele me ensinou. É como ele vai dizer, aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. Não amam apenas de palavras, mas têm os mandamentos aqui, ó, na mente e no coração. Mas hoje eu quero falar com vocês, queridos, sobre o perigo de recair e o cuidado que você tem que ter. Porque, de fato, queridos, confessar Jesus é um ato de palavra, né? Eu estou confessando com a minha boca
Jesus como meu único e suficiente Salvador. Porém, queridos, a salvação não é só isso, não, tá? Ah, eu vou só confessar e eu tô salvo. Não. Paulo vai dizer que nós temos que viver uma renovação. Paulo vai dizer que nós precisamos viver uma transformação. Então, de fato, não é só confessar Jesus. É de fato confessar e me entregar. Tanto é que o próprio Jesus vai dizer que aquele que quiser vir após ele tem que se renunciar. Então a minha vida não é minha mais. Eu entendo que a minha vida agora, ela pertence a Jesus Cristo. Então é onde eu começo a analisar, será que Jesus faria isso? Será que Jesus diria isso? Será que Jesus agiria assim? Por quê? Porque agora a minha vida não é minha mais, a minha vida é dele. Então eu preciso agir como ele me ensina. Queridos, existe de fato um perigo quando assumimos um compromisso com Deus. E esse perigo é a recaída. Ai, Alessandra, não, porque uma vez salvo, salvo para sempre. Não acredito nessa mentira, não. Não caia nessa mentira, nessa falácia de religiosos, porque não é bem assim que funciona, tá, querido? Não é bem assim que funciona, não. Até para ir pro inferno é difícil, querido, porque a gente acha que é fácil, mas não é, não. Ir pro inferno, você vai se entregar àquelas tentações, você vai viver totalmente submisso naquilo ali, você vive escravo de Satanás, querido. Mas assim, é claro que ele maqueia tudo, né? Então parece que é tudo muito lindo, é tudo muito maravilhoso. E na verdade não é. Você é escravo de Satanás. Mas quando você confessa Jesus, entrega a sua vida para Jesus, você agora precisa agir em conformidade com a vida de Jesus. Então você já não olha mais para as pessoas com um olhar crítico. Você já não olha mais para as pessoas com um olhar de julgamento. Você agora tem um olhar de Cristo, que é um olhar de misericórdia, um olhar de compaixão, um olhar perdoador. Você agora tem um coração diferente. Você agora tem uma mente diferente. A sua vida agora é diferente, porque agora você confessou Jesus. Tudo muda na sua vida. Vamos usar um exemplo do casamento, querido. Quando você confessa Jesus, você assumiu um compromisso com ele, você fez uma aliança com ele. E eu tava falando esses dias com o pedreiro, né? Eu falei com ele, nossa, se eu soubesse, antes de ter me casado, da responsabilidade e do peso que o casamento traz dentro da palavra de Deus, eu não teria me casado. Porque eu não estava pronta ainda para assumir esse compromisso de acordo com o que a palavra de Deus me ensina, de acordo com o que a palavra de Deus me expõe. Mas eu acabei casando, né? Não tinha nada na cabeça, estava fugindo de algumas situações na minha vida, acabei casando. E tem muita gente que vai para a vida cristã desse jeito, querido. Ah, não, eu vou confessar porque eu tô vivendo um problema, uma situação, e a igreja tá me dizendo que se eu confessar a Jesus, a minha vida vai mudar. A sua vida tem que mudar. Mas não quer dizer que a partir do momento que você confessar Jesus, acabaram os seus problemas. Não quer dizer que a partir do momento que você confessar Jesus, a sua vida vai ser um mar de rosas. Não quer dizer isso, querido. Quer dizer que a partir do momento que você confessou Jesus, você está indo em busca da sua salvação. Você começa uma luta rumo à salvação da sua alma. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre o perigo de assumir esse compromisso com Deus, de confessar Jesus como o único e suficiente Salvador, de passar pelas águas, de ser batizado, mas num dado momento da vida, Deus, eu não... sei lá, eu quero voltar para o mundo, eu quero ver como é de novo viver no mundo. Porque parece que é tudo tão maravilhoso lá pro mundo, parece tudo tão fácil, tudo tão perfeito. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, querido. Sobre o perigo de recair, tá? Sobre o perigo de recair. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo 6. Nós vamos ler dos versos 3 em diante, querido. Vamos ler dos versos 3 em diante. E a palavra de Deus vai dizer assim: e isso faremos se Deus o permitir, porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo que há de vir, se eles caírem,
sejam outra vez renovados para o arrependimento, visto que eles de novo crucificam para si mesmo o Filho de Deus, expondo-o em uma vergonha aberta. Querido, o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que essas pessoas assumiram um dia o compromisso com Deus, assumiram, confessaram Jesus como o único, suficiente Salvador. Eles foram iluminados, porque a palavra vai dizer que Jesus é a luz do mundo. Então eles foram iluminados. Aonde Jesus entra, as trevas têm que sair, porque Jesus é a luz, ele é a própria luz. Então Paulo vai dizer que eles foram iluminados. E eles provaram o dom celestial. E por que eles provaram o dom celestial? Porque Jesus é o dom de Deus. Jesus é o dom de Deus que veio do céu, ele é o dom celestial. Então você provou ali o dom celestial, você aceitou Jesus, você foi iluminado por ele, você recebeu dons de Deus, né? Você foi trabalhado nesses dons, se fizeram participantes do Espírito Santo. O que é isso? Essas pessoas, num dado momento, se esvaziaram, receberam o Espírito Santo. Muitos até falam em línguas, muitos até profetizam, muitos até têm a revelação, rema da palavra, pregam a palavra, né? Então, assim, provam a boa palavra de Deus. O que é isso? Provar a boa palavra de Deus é isso, querido. É ter a revelação da palavra, é ter uma revelação rema, que Deus ele vem ali com o Espírito Santo e ele te revela aquilo ali, sabe? É algo que vem realmente de Deus, é provar a boa palavra, é você se alimentar dessa palavra dia após dia, é você estar ali provando a palavra e digerindo essa palavra. E os poderes do mundo que há de vir, o que é isso? Os poderes do mundo que há de vir, é você ter consciência, você conhecer e ter consciência de que existe algo além disso que você vê hoje, querido. Existe uma nova Jerusalém, existe um juízo, existe a volta de Jesus e você prova de tudo isso. Você tem então um conhecimento aberto, os olhos abertos para tudo isso. Só que infelizmente existem pessoas que mesmo vivendo tudo isso, um belo dia caem. Elas caem. E Paulo vai dizer que se eles caírem, é impossível, querido, impossível. Ah, mas para Deus nada é impossível. Mas Paulo está dizendo e alegando que uma pessoa que viveu tudo isso, que confessou Jesus como Senhor e Salvador da vida dele, que entregou a vida para Jesus, mas que caiu, que recaiu, que voltou, que decidiu voltar para o mundo, essa pessoa é impossível que, se acontecer isso, ela se arrependa novamente. É impossível que haja renovação de novo para essa pessoa. Que essa pessoa viva de novo uma renovação. Como eu disse no começo, querido, restauração é isso. É você ser renovado dia após dia. É Deus ir trabalhando na sua vida, é Deus ir te lapidando. Então, para essas pessoas que viveram isso, é impossível ser renovados novamente para o arrependimento. E por quê? Porque Paulo vai dizer em Hebreus que essas pessoas tomam uma atitude de crucificar para si mesmas novamente o Filho de Deus. Então, o que ele está dizendo? Que essas pessoas um dia confessaram Jesus como o único, suficiente Salvador, porém elas se arrependeram disso, voltaram para o mundo. Por quê? Porque não se sentiram suficientemente saciadas na presença de Deus, voltaram para o mundo, mas aí agora o que elas estão querendo fazer de novo? Ah, não, eu vou... Realmente o sacrifício de Jesus, ele é melhor que o mundo, o que Jesus me oferece é melhor. Então, querido, você está menosprezando o que Jesus fez por você e por isso você expõe Jesus a uma vergonha aberta, que é o que Paulo vai dizer. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo agora, lá em Hebreus capítulo 10, nós vamos ler os versículos 26 e 27, e a palavra de Deus diz assim, queridos: porque se pecamos
voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, porém uma expectação terrível de juízo e uma indignação ardente que há de devorar os adversários. E lá no verso 30 e 31 a palavra diz assim: porque conhecemos aquele que disse: a vingança pertence a mim, eu retribuirei, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Querido, o que Paulo está dizendo aqui? Paulo, na verdade, no capítulo 10, ele começa falando sobre o sacrifício. Ele começa falando sobre a remissão dos pecados através do sacrifício. E é claro que ele começa falando sobre o sacrifício de antigamente, não do sacrifício de Cristo. Mas depois ele fala sobre o sacrifício de Cristo. E que é por esse sacrifício que nós somos então libertos, que nós somos verdadeiramente salvos. E quando ele chega aqui no verso 23, ele está falando, ele está falando sobre aqueles que conheceram, entende? Sobre aqueles que tiveram isso que nós vimos lá no capítulo 6. Eles conheceram, eles confessaram Jesus, eles foram iluminados, eles provaram da boa palavra de Deus, foram cheios do Espírito Santo, mas essas pessoas decidiram pecar, elas decidiram voltar para o pecado, elas tiveram conhecimento do pecado, porque afinal de contas, querido, a palavra de Deus é a lei, a palavra de Deus é o que nos guia, ela é o que nos dá os mandamentos, ela é o que nos dá o direcionamento. Então assim, a pessoa teve acesso a tudo isso e ela recaiu, ela voltou. Ela recaiu, ela retrocedeu. Vou voltar para o mundo. Aí um belo dia ela quer voltar. E mesmo que ela volte, tenha consciência disso, querido, que mesmo que ela volte para dentro da igreja, arrependimento genuíno é diferente da pessoa estar dentro de uma igreja. A pessoa pode voltar para dentro da igreja, mas nunca mais receber a palavra, nunca mais provar da boa palavra de Deus, nunca mais voltar a ser cheio do Espírito Santo, nunca mais ter salvação. O fato de eu estar dentro de um lugar não quer dizer que aquele lugar está dentro de mim. O fato de eu ler a palavra de Deus não quer dizer que a palavra de Deus habita dentro de mim, querido. Então, o que Paulo está dizendo é o quê? Que existem aqueles que pecam voluntariamente. E por quê? Se essas pessoas pecam voluntariamente, depois de terem recebido o conhecimento da verdade, presta atenção nisso. Elas receberam o conhecimento da verdade, porque até então, antes de recebermos o conhecimento da verdade, nós estávamos mortos. Mortos espiritualmente, totalmente cegados no nosso próprio entendimento e cegados por Satanás. Mas essas pessoas decidiram pecar voluntariamente. O que é pecar voluntariamente? Eu sei que é pecado, mas eu escolho pecar. Eu sei que eu recebi o conhecimento da verdade, eu sei que Deus não aprova, mas eu escolho pecar. E quando eu faço isso, querido, a palavra vai me dizer que já não resta mais sacrifício pelos pecados. Nessa situação, não existe mais perdão. Não tem como mais. Mas Jesus não morreu na cruz por todos. Jesus, ele morreu. Mas a palavra vai dizer que se você provou o dom de Deus, se você experimentou, se você estava ali na presença, você buscou, você teve o conhecimento da verdade, Deus trouxe toda a clareza para você. Mesmo assim, você recaiu e voltou para o mundo, ou seja, você quebrou, você rompeu a aliança com Deus, não dá para voltar mais, querido. Não dá para voltar mais. Ok? Então, para esse tipo de situação, não existe mais sacrifício que possa redimir aquele pecado. Tanto é que Paulo aqui, mais para cima, ele está falando a respeito do sacrifício de Jesus. E aí ele chega aqui no verso 26 falando que já não resta mais sacrifício pelos pecados. Mas sim, existe uma expectação terrível de juízo e uma indignação ardente que há de devorar os adversários. Por quê? Porque a partir do momento que eu conheci, mas eu me rebelei, eu estou me tornando adversário de Deus, querido. E lá do verso 37 ao verso 39 do capítulo 10, a palavra vai dizer assim: porque por mais um pouco de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Ora, o justo viverá pela fé. E antes disso, querido, Paulo vai falar sobre as aflições.
lá no verso 32, Paulo vai falar sobre as aflições que nós vamos ter que enfrentar nesse mundo. Olha só o que ele vai dizer. Verso 32 ao verso 33. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, nos quais, depois de seres iluminados, suportastes grande combate de aflições, em parte, sendo feitos alvos tanto de desonra como de aflições, e também por vos tornardes companheiros dos que assim foram tratados. Então, queridos, de fato, quando aceitamos Jesus, infelizmente o mundo se rebela contra nós. O mundo se levanta contra nós. E é onde se levantam aflições, é onde se levantam perseguições, é onde nós vivemos desonra, é onde nós passamos por várias situações complicadas. Afinal, o mundo jaz do maligno, né? E nós sabemos que no mundo existem muitos que são do maligno. Nem todos são de Deus. Portanto, muitos vão nos afligir, muitos se levantarão como nossos inimigos. E Paulo está dizendo que o quê? O justo viverá pela fé. E muitas pessoas acabam desistindo de continuar nos caminhos de Deus, de continuar com Jesus Cristo, de continuar deixando a vida nas mãos de Jesus por causa dessas aflições. As pessoas acabam entregando a vida de novo a Satanás e recaindo, querido, recaindo. E o perigo disso é o quê? É o que Paulo vai continuar dizendo aqui no verso 38. Mas se algum homem recuar, a minha alma não terá prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a salvação da alma. Então, o que Paulo está dizendo? Que independentemente da circunstância, das aflições, dos problemas, da desonra, de toda a situação complicada que nós venhamos a viver com Jesus, nós temos uma consciência de que o quê? Tudo isso que nós estamos vivendo produzirá em nós esperança, perseverança, paciência, para que nós permaneçamos firmes na promessa da salvação da nossa alma. E ele vai dizer, ele vai nos garantir, porque por mais um pouco de tempo, ou seja, a qualquer momento Jesus pode voltar. A qualquer momento, querido. Pode parecer que está longe, porque o tempo de Deus é diferente do nosso, mas a qualquer momento Jesus pode voltar. Aquele que há de vir, virá e não tardará. Ele virá no tempo certo. É isso que Paulo está dizendo. Ele não vai vir num tempo errado. Ele não vai vir num tempo que nós vamos olhar e falar, nossa, ele podia ter vindo antes. Não, ele virá no tempo certo. E quando ele vir, ele vai buscar aqueles que realmente perseveraram. Tanto é que lá em Apocalipse, por exemplo, a palavra vai nos deixar claro o tempo inteiro. Ao que vencer, ou seja, ao que perseverar, ao que não desistir, ao que não desanimar. Então nós viveremos pela fé. A gente não vive da circunstância, a gente vive da fé. Mas muitas pessoas recuam. E por quê? Porque abandonam a fé. Se apostatam da fé, elas simplesmente negam a própria fé. Elas negam a própria fé e elas se entregam e vão, recuam. Eles caminham para a perdição. E a palavra de Deus vai dizer aqui, Paulo vai dizer que eles recuam para a perdição. Se eles estão recuando, não tem como voltar. Por que não? Porque eles foram para a perdição. Uma coisa é aquele que não teve ainda a revelação da palavra, não teve o conhecimento da verdade, ainda estava cegado pelo maligno, ainda não viveu renovação da mente, ainda não viveu transformação de vida, confessou Jesus da boca para fora, mas ainda não entregou a vida para Jesus. Uma coisa é isso, querido. Outra coisa é aquele que já viveu tudo isso. Por exemplo, quantos pastores vocês já viram que assim aceitaram Jesus, teve uma vida totalmente transformada, saiu das drogas, parou de roubar, parou de matar e foi pro altar pregar. Mas aí um belo dia, aquele pastor se revolta por causa da situação com os irmãos da igreja, por causa de toda a dificuldade, de todas as aflições, ele se revolta e ele faz o quê? Ele recua, ele volta, ele retrocede, ele cai. E lá em 1 Coríntios, capítulo 2, deixa eu ver aqui, não,
lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11. Versículo 12, perdão. A palavra vai dizer: aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia, porque existe um perigo no cair. Existe de fato um perigo no cair. E esse é o problema. Porque aqueles que de fato, e vamos ler aqui o capítulo 10 para a gente entender por que Paulo falou sobre isso, amém? A palavra vai dizer assim: além disso, irmãos, eu não quero que ignoreis que todos os nossos pais estiveram debaixo da nuvem. Isso aqui ele está falando quando os israelitas, eles estavam sendo guiados por Deus, né, com uma nuvem acima deles no deserto. Eles estavam sendo libertos e todos passaram pelo mar. Então Moisés abriu o mar para aquele povo passar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram do mesmo alimento espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque eles bebiam da rocha espiritual que os seguiam, e a rocha era Cristo. Só que por que o povo não enxergava isso? Porque o povo estava muito preso na lei. O povo estava muito preso na letra. Eles não conseguiram entender que Deus era espiritual e que tudo que Deus fazia era espiritual, por mais que se manifestasse no mundo físico. Mas a maioria deles, Deus não se agradou, pois ficaram estendidos no deserto. Ora, estas coisas foram exemplos para nós. Então, os israelitas, tudo que eles fizeram são exemplos para nós, a fim de não cobiçarmos coisas más como eles cobiçaram. Nem sejais idólatras como foram alguns deles, conforme está escrito: o povo assentava-se para comer e a beber, e levantava-se para se divertir. Nem cometamos fornicação, como alguns deles cometeram, e caíram em um dia 23.000. Nem tentemos a Cristo, como alguns deles tentaram, e foram destruídos pelas serpentes. Nem murmureis, como também alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo destruidor. Ora, todas essas coisas lhes aconteceram como exemplos. Ou seja, tudo que aconteceu com eles, eu pego como exemplo para a minha vida, para que eu não faça como eles fizeram. E elas estão escritas para a nossa admoestação. Essas coisas estão na palavra de Deus para que nós aprendemos com elas e para que nós não façamos como eles fizeram, sobre quem os fins dos séculos está chegando. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Então, querida, existe um cuidado. Existe um cuidado que se deve ter. Por que Deus, ele o tempo inteiro ilustra o relacionamento da igreja com ele, ilustra a volta de Jesus, né? Ele trata a igreja como noiva, ele trata o encontro da noiva de Cristo, que é a igreja, com Cristo, como bodas. Por que o tempo todo ele relaciona isso com o casamento, querido? Porque o casamento é precioso, o casamento tem muito valor para Deus. O casamento, ele tem um valor extremo para Deus. Infelizmente, muitas vezes nós negligenciamos isso, né? Muitas vezes, por não ter o conhecimento necessário, nós negligenciamos isso. Mas a partir do momento que nós conhecemos, querido, o valor do casamento é o valor que eu preciso dar para a minha vida com Deus. O casamento, querido, ele é um exemplo do que você precisa ter com Deus. Se você tem uma comunicação saudável com seu cônjuge, o casamento ele vai bem. Se você tem um relacionamento saudável, uma aliança firme, concreta, sabe? Uma aliança ali de comum acordo, esse casamento vai dar certo, vai ser um casamento abençoado. E é esse o exemplo que Deus dá para nós. O casamento, ele é um exemplo para nós. Ele é um exemplo de vida com Deus. Se eu faço uma aliança firme com Deus, se eu sou fiel a Deus, se eu estou constantemente buscando, conversando com Deus, me comunicando com Ele, buscando estar próxima dEle, muitas vezes me sacrificando por Ele, porque a gente se sacrifica pelo outro, querido. Eu esqueci de marcar aqui, mas... Aqui, querido, olha, lá no capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo 24. Olha o que a palavra vai dizer. Ninguém busca o proveito
próprio, antes cada um a riqueza de outro. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que eu não posso buscar o meu próprio proveito, a minha própria felicidade. Eu tenho que buscar aquilo que é bom para o outro, aquilo que vai agregar na vida do outro. É isso que Paulo está dizendo. Então você pode ver que o tempo todo Deus, ele relaciona a nossa vida com ele, dando um exemplo do casamento. Se você casa com uma pessoa, por exemplo, procurando fazê-la feliz e não em ser feliz, o seu relacionamento ele vai ser um relacionamento bom. E muitas das vezes, querido, você se sacrifica pelo outro, porque isso daqui, você não buscar o seu próprio proveito, você não buscar a sua própria felicidade, a sua própria alegria, mas você se renunciar em prol do outro, então isso é um sacrifício, querido. E a vida com Deus é isso. Para termos vida com Deus, nós temos que nos sacrificar, nós temos que ter relacionamento, nós temos que ter comunhão, nós temos que estar juntos, nós temos que honrar uma aliança com Ele. Só que hoje em dia, querido, virou comum. Tá tudo muito normal. Os cristãos se acomodaram. Os cristãos, eles querem agir como o mundo lá fora age. Ah, não, vou me separar porque eu quero. E isso é um direito meu. Eu vou e vou viver minha vida. Só que para essas pessoas que tiveram um conhecimento, um entendimento, vamos falar de quem teve e não de quem ainda não teve, porque eu não posso falar de quem não teve. Paulo está falando de quem teve. Em momento nenhum ele vai falar, não, que a pessoa que nunca conheceu não tem mais o perdão dos pecados. A pessoa que nunca conheceu, ela não pode se voltar para Cristo se ela tiver um pecado. Paulo está falando de quem conheceu. O tempo inteiro Paulo está falando de quem conheceu. Tanto é que a palavra vai dizer que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Então, assim, querido, tudo isso nós temos que tomar cuidado. E por que eu vim falar hoje aqui com vocês? Porque nós estamos vivendo tempos difíceis, nós estamos caminhando para o fim, nós estamos caminhando para a volta de Jesus. A cada dia que passa, está mais próximo o dia da volta de Jesus. Ah, mas ninguém sabe o dia nem a hora. Não, ninguém sabe o dia nem a hora, mas ele disse que haveriam sinais, haveriam coisas que iam acontecer que viriam antes desse momento, né? Do fato de ocorrer a volta dele. Então nós sabemos que sim, está próximo. Então agora é um tempo de nos cuidar, é um tempo de tomar cuidado para não cair. É um tempo de tomar cuidado para não retroceder. É um tempo de tomar cuidado porque eu vi que muitas pessoas pegaram a situação do cônjuge que abandonou, entendeu? Falaram assim, já que meu cônjuge me abandonou, então eu vou lá para fora e vou arrumar um monte de namorado. Eu vou lá pra fora e vou arrumar um monte de namorada. Eu vou ficar com quem eu quiser. Eu vou viver minha vida agora. Mas, querido, não é isso. Você pode não ter mais o seu cônjuge do seu lado, mas se você fez uma aliança com Deus, porque antes de ter uma aliança com seu cônjuge, você fez uma aliança com Deus. Você confessou Jesus como o único e suficiente Salvador. Você fez uma aliança com Ele. E é essa aliança que primeiramente você precisa honrar. Porque se você for um cristão desonrado, um cristão que não honra a aliança que fez com Deus, infelizmente, querido, infelizmente, assim, eu não tenho nem muito o que falar na sua situação, não, porque Deus vai nos ensinar que nós temos que ser fiéis como Ele é fiel. Nós temos que ser amáveis como Ele é. Nós temos que ser bons como Ele é. Nós temos que ser perdoadores como Ele é. Então nós temos Ele como nosso exemplo. Então quando nós quebramos uma aliança, quando nós rompemos uma aliança com Deus, infelizmente, querido, tanto é, querido, que olha só, lá em Jeremias capítulo 3 versículo 1, nossa, eu tomo um cuidado danado com essa Bíblia para ela não dar nenhuma orelhinha. Eu quero que ela se mantenha assim, bonitinha. E olha só o exemplo que Deus vai dar
quando ele fala a respeito da infidelidade de Israel. Eles dizem: se um homem repudiar a sua esposa e ela o deixar e tornar-se de outro homem, retornará ele para ela novamente? Não será aquela terra grandemente contaminada? Porém, tu agiste como uma prostituta com muitos amantes. Contudo, retorna novamente para mim, diz o Senhor. O que Deus está falando? Ele está falando justamente dessa situação. O povo negligenciou a Deus, repudiou a Deus, trocou Deus, traiu a Deus, adulterou contra Deus. E aí, agora o povo quer voltar. Ah, não, eu quero voltar por algum motivo que eu não sei qual, porque a palavra não vai dizer. Algum motivo aí que depende de cada um. Eu quero voltar. E aí, o que acontece? O que Deus está dizendo aqui? Porém, tu agiste como uma prostituta com muitos amantes, contudo, retorna novamente para mim, diz o Senhor. Então, o que ele está falando? Aquela pessoa se contaminou, aquela pessoa, e não se contaminou de qualquer maneira, ela foi grandemente contaminada. E aquela pessoa agora quer recuar, ela quer voltar. E Deus está dizendo para eles: uai, vocês fizeram isso, isso e isso, sabendo que era pecado, vocês sabiam, vocês tinham a lei, Moisés deu a lei para vocês decidiram transgredir a lei e agora vocês simplesmente querem voltar para mim? Depois de ter saído, de ter ido adorar outros deuses, de terem se envolvido lá fora, de terem feito sacrifícios para outros deuses, agora vocês querem voltar para mim? Não é bem assim que funciona. Não é bem assim que funciona. A partir do momento que eu confesso Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu estou dando uma carta de fé. Eu estou dizendo: Deus, eu sei que o que lhe agrada é a fé. Então, a partir de hoje, eu viverei da fé. E não da circunstância. Como o mundo vive da circunstância. Se tá tudo muito bom, então eu tô bem. Mas se não tá bom, eu tô mal, tô depressivo, tô aflito, Entendeu, querido? Nós não vivemos dessa maneira. Então, hoje, nesse vídeo, na verdade, assim, acredito que muitos vídeos serão mais um alerta mesmo para nós, né? Não é só para vocês, não. Principalmente para mim também, porque eu que tô aqui falando, né? Então, assim, querido, cuidado para não recair. Cuidado para não recair. Porque se você fez uma aliança com Deus, se você está em aliança com Deus e você romper essa aliança, como disse Paulo, é impossível você ser renovado para o arrependimento e voltar a ser salvo. Não existe isso de uma vez salvo, salvo para sempre, não. Tá? A salvação é uma coisa que você vai buscando dia após dia. É você negando a si mesmo dia após dia. Você caminhando com Jesus dia após dia. Você renunciando uma coisa aqui e ali dia após dia. É claro que Jesus sabe que cada um vai levar o seu tempo. Jesus sabe que cada um vai passar pelo seu processo. Mas, querido, recair não é opção para aquele que decide servir a Cristo. Recair não é opção para aquele que caminha com Deus. Não é opção. Se você está tendo dificuldade, se você está passando por aflições, se você está passando por momentos de fraqueza, Deus está aí para te ajudar. Não é à toa que Ele deixou o Espírito Santo como nosso auxiliador, nosso consolador. E é a Ele que nós temos que recorrer, não é ao mundo que nós vamos recorrer. Nós vamos recorrer às fontes que Deus nos deixou. Nós vamos recorrer àquilo que Deus nos deixou mesmo, né? Nos oferece no nosso dia a dia como cristãos. Cuidado para não recair. Mantenha-se firmes, sede firmes e constantes. Sede firmes e constantes. Porque também não adianta a gente ser aquele tipo de pessoa. Eu sei que não é fácil, né? Porque nós, como seres humanos, somos muito inconstantes. Mas eu, por exemplo, eu era muito assim. Eu colocava os móveis ali numa posição, daí a pouco eu, não gostei não, vou mudar. Aí eu arredava tudo de novo. Aí daqui a pouco eu mudava de novo, arredava de novo. Por quê? Porque eu era uma pessoa completamente inconstante. O tempo todo eu estava mudando as coisas de lugar, porque a minha maneira de ser se manifestava em tudo que eu fazia. Eu começava um trabalho, daqui a pouco eu já não queria mais, eu montava uma empresa, daí a pouco eu não queria mais, fechava e ia para outra. E o tempo todo eu estava assim, querido, com Deus não é assim. Com Deus, a nossa vida com Deus, ela tem que ser constante. A nossa vida com Deus,
ela tem que ser firme. Não é uma coisa que eu começo como eu começo um casamento no mundo. Não é uma coisa que eu começo como eu começo um namoro no mundo. É uma coisa que eu começo ciente de que eu estou começando aquilo, é um relacionamento sério, é uma aliança séria e é pro resto da vida, é até que a morte me separe. Na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença, independentemente da circunstância. Essa é a vida com Deus. Essa é a vida que eu preciso ter como cristão. Não é uma vida que hoje eu tô na igreja, amanhã eu saio. Hoje eu tô na igreja, amanhã eu tô no mundo. Hoje eu tô na igreja, mas amanhã eu quero provar uma bebida alcoólica. Amanhã eu quero provar uma droga. Amanhã eu quero... Não, querido. Isso não é vida com Deus. Isso não é vida com Deus. Se você está disposto a fazer uma aliança com Deus, saiba que você vai ter que se manter firme nessa aliança até o fim. Porque se em algum momento você recair, infelizmente não tem volta mais. Não é à toa que Paulo alerta: aquele que está de pé. Porque um dia você estava caído, Deus foi lá e te levantou. E aí agora você caiu de novo? Não, aí... é complicado, porque Deus estava ali dia após dia cuidando de você, dia após dia admoestando você, dia após dia a palavra dele lá para te ensinar. E aí você simplesmente não quero mais. Isso é uma situação complicada. Que o vídeo de hoje possa falar com você, que você possa se manter firme na presença de Deus, porque é complicado, querido. Não é porque o outro está pecando que isso me dá o direito de pecar. Não é porque o outro está fazendo que isso me dá o direito de pecar. Não é porque, e isso eu aprendi agora mais do que nunca, quando o meu marido falou comigo. Eu tive outras mulheres porque eu achei que você estava com outros homens primeiro. Meu Deus, então quer dizer que se eu estivesse com outros homens, isso era uma carta para ele pecar? Então, querido, não faça isso. O pecado do outro não é carta para você pecar. O que o outro está fazendo não é uma liberdade para você ir lá e fazer a mesma coisa, não. Você tem que ser diferente. Você tem que ser diferente. Eu não sou perfeita, mas graças a Deus uma coisa eu pude dizer pro meu marido. Uma coisa eu pude dizer para ele: enquanto você se afundou no pecado, eu me mantive aqui firme, buscando em Deus, procurando nele, buscando força nele, sofrendo do lado dele. Eu não fui procurar em homens aquilo que eu sabia que só Deus poderia me dar. Então não use o pecado do outro como carta para você pecar. Amém? Se mantenha firme, porque a partir do momento que você recair, não tem volta mais. Tá bom? Não tem volta mais. Então, querido, salvação, ela é pra alma. Mas eu quero ser próspera porque o fulano de tal era próspero. Eu quero ser isso porque o fulano de tal era. Querido, pelo amor de Deus, a sua vida é sua vida. Deus vai te dar aquilo que ele tiver que te dar. Eu me lembro que uma vez uma amiga minha falou comigo um ditado que na época eu não entendi bem. Ela disse assim: Alessandra, Deus não dá asa à cobra. Deus, ele vai fazer por você aquilo que você estiver pronto, preparado para receber, porque ele não vai dar para você uma coisa que ele sabe que você não vai conseguir lidar com isso. Entendeu? Então seja grato pelo que Deus te deu e cuidado para não recair. Amém? Querido, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua vida, que ele possa te restaurar dia após dia e que no nome de Jesus você possa se manter firme, constante, perseverante na palavra de Deus. Amém? Grande beijo para vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.